glorificar o nosso Deus, porque nós rompemos o cerco do inimigo nesta tarde. Cada vez que nós conseguimos colocar os pés dentro da casa do Senhor, o cerco do inimigo foi rompido. Porque no passado, quando uma nação queria invadir outra nação, o que eles faziam? O exército inimigo fazia um cerco ao redor daquela cidade. Para quê? Para impedir que eles saíssem para buscar água e alimento. E o cerco do inimigo ia apertando dia após dia até que acabasse a água e o alimento ali. E o que acontecia? Eles eram obrigados a abrir as portas, o inimigo entrava e acabava com tudo. Então, todas as vezes que nós almejamos subir a casa do Senhor, Satanás e seus demônios fazem cerco ao nosso redor para nos impedir de irmos buscar água e alimento. Água para dessedentar a sede da nossa alma. Por que hoje em dia se tem tanta ansiedade? Ansiedade é sede da alma, porque dentro da nossa alma tem um buraco que é exatamente o tamanho do nosso Deus. E não tem nada neste mundo, não tem riquezas, não tem prazeres do mundo, não tem nada que supra e que preencha esse vazio, a não ser a presença gloriosa do Senhor Deus Espírito Santo. Então nós precisamos subir continuamente à casa do Senhor para dessedentar a nossa alma, para nos alimentar com o pão vivo que desceu dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já está aqui nesta tarde, já estava nos esperando para nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu escuto esse testemunho da bispa, eu louvo ao Senhor, porque a palavra de Deus ela é tão fiel e verdadeira. E quando você começa a tomar posse da palavra, praticar a palavra na tua vida, você vê que ela é real, ela é viva. E ela vai gerando tudo aquilo que está contido nela quando você crê. E quando a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, você tem que estar vivendo o propósito de Deus na tua vida para que tudo coopere para o teu bem. Eu vejo o caso de uma moça que trabalha comigo. Ela tem 3 filhos e o esposo, numa situação de vício, de drogas, acabou. Nessa época ele ainda estava com ela, mas assim, ela fazia faxina o dia inteiro, todo o dinheiro que ela ganhava, ele pegava as coisas de casa e trocava por drogas e era aquela loucura. E ela pagava aluguel num lugar e ela não conseguiu pagar mais por causa dessa situação. Então ela precisou ir morar num barraquinho. E aquilo entristeceu muito o coração dela, mas ela era uma serva fiel. E aí, essa moça, uma das casas que ela fazia faxina, essa moça tinha um barraquinho e falou para ela: eu quero vender para você esse barraco e eu te dou a oportunidade de pagar aos poucos, enfim. E ela acabou meio entristecida, mas ela mudou para lá. Só que ela continuou fiel ao Senhor e todos os dias ela chorava aos pés da cruz e falava: Senhor, isso não é lugar para mim, eu sou tua serva, eu não quero criar meus filhos aqui. Mas ela estava lá em fidelidade ao Senhor. Aí o que aconteceu? Nesse meio tempo ela teve que se desfazer da maioria dos móveis, porque não cabia no barraquinho, mas ela estava morando lá. Em pouco tempo ela morando lá, um dia ela chorou aos pés do Senhor e falou: Senhor, eu quero não só uma moradia melhor, mas eu quero uma casa própria, eu quero que o Senhor me dê um apartamento novinho para eu morar. E ela estava passando na rua e ela ouviu uma voz dizendo: olha para cima. E quando ela olhou, ela viu uma construção. Aí o Senhor falou para ela: é aqui que eu vou te dar. E ela ainda falou para o Senhor: Senhor, eu não tenho dinheiro para isso não. O Senhor falou: vai ser aqui. Ela falou: amém. E ela criou. E aí o que aconteceu? Esse barraquinho para onde Satanás achou que estava levando-a, mas que na realidade o que o inferno não sabe é que eles trabalham em favor dos servos do Senhor, nos provando para que possamos ser aprovados, para que o Senhor nos coloque em patamares maiores. Então, o que aconteceu? Graças a essa ida para o barraquinho, entrou ali numa área de desapropriação da prefeitura. Então, ela teve o benefício de ser a primeira chamada para o financiamento da minha casa e minha vida. E onde é que foi o imóvel que foi colocado todo aquele povo? Exatamente naquele prédio onde ela passou em frente. O Senhor falou: é aqui que eu vou te dar. E na época da mudança dela, ela não tinha móveis, ela não tinha nada. E foi pouco antes ali do início da pandemia. E ela fazia faxina na minha casa nessa época 2 vezes na semana, e ela trabalhava no hospital aqui em Santos.
E aí ela estava sendo muito perseguida no hospital por uma chefe lá, e a moça deu um jeito de mandar ela embora. E ela ficou bem desesperada no começo. Eu falei, se acalma, o Senhor está no controle e tem propósito. E aí foi maravilhoso, porque a moça não deixou nem que ela cumprisse aviso prévio, demitiu, e aí ela tirou um bom dinheiro daquela decisão, que foi o suficiente para que ela comprasse todos os móveis da casa dela, tudo novinho, tudo bonitinho. Em seguida veio a pandemia, eu falei, glorifique o Senhor, porque livramento. Quantos profissionais da área de saúde pereceram? E ela estava segura. E outra coisa, ela trabalhava à noite, largava os filhos sozinhos, porque nesse meio tempo o marido já tinha ido para as ruas por causa de droga. Então eu falei, Senhor, quer que você esteja em casa cuidando dos teus filhos à noite. Então glorifique o nome do Senhor. E hoje ela vê tudo isso, o Senhor abriu outras portas para ela, e ela louva a Deus, porque ela está com a casa dela toda bonitinha, está cuidando dos filhos, tentando encaminhá-los para o Senhor a cada dia, e está lá na casinha dela própria, apartamento, uma gracinha, tudo para a glória e honra do nome do Senhor. Mas por quê? Porque no meio da prova, quando ela estava lá no barraco, ela não desistiu. Porque muitas vezes a gente quer o quê? Quer murmurar, não consegue entender que verdadeiramente a palavra de Deus é fiel e inerrante. Se ela diz que todas as coisas cooperam para o bem, então eu tenho que crer e requerer que tudo vai correr para o meu bem. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Quero convidar os irmãos a colocarem de pé, olharem a palavra do Senhor. Está no livro do profeta Isaías 10:27. Outra coisa também, por que esse cerco hoje fechou tanto? Porque com uma campanha com esse tema, que a unção que despedaça todo jugo maligno, meus irmãos, o cerco vai apertar. Por quê? Porque todo mundo que entrou aqui neste lugar, se estiver carregando algum jugo maligno, será despedaçado pela unção que vai descer diretamente do trono do Senhor para as nossas vidas. E todos nós sairemos daqui libertos, restaurados, portando uma unção gloriosa, para que possamos manifestar o reino de Deus nesta terra, com dons, com poder, com sinais, com prodígios e maravilhas, para que o nome do Senhor possa ser glorificado, louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor? Profeta Isaías 10:27 diz assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. O jugo será despedaçado por causa da unção. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Deus querido, nós louvamos o teu nome pela tua santa e bendita palavra, Senhor. Nós te louvamos porque a tua palavra é fiel, Senhor. E nós cremos em nome de Jesus que naquele dia que é hoje, todo jugo será despedaçado por causa da unção. Senhor Deus, nós te pedimos, toma o governo, Senhor. Estabelece o teu senhorio, Senhor, sobre as nossas vidas. Eu não tenho nada para oferecer para o teu povo, Senhor. Tu sabes a necessidade de cada vida, Deus. Por isso eu peço que tu liberes uma palavra do teu trono, Senhor, uma rema de Deus, que venha ao encontro das necessidades e nos ajude a caminhar em novidade de vida, para a glória e honra do teu santo nome. Dá-nos a tua bênção. Te pedimos assim, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos assentar, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós entendermos, primeiramente eu queria esclarecer a questão da palavra jugo, porque no meio evangélico se fala muito errado jugo. Jugo vem do verbo julgar, de julgamento. Não é esse o contexto. Então é o jugo. Jugo é o quê? É um instrumento que se coloca sobre os bois, uma parelha de bois, para que eles sejam dominados e andem no mesmo compasso. Toda a intenção de Satanás e seus demônios é nos colocar jugo maligno. Para quê? Às vezes você olha a pessoa, está toda bonitinha, toda maquiadinha, só que se você olhar espiritualmente, ela está andando assim, encurvada pelo jugo maligno que tem
dominado a sua vida. E como é que eu sei se tem um jugo maligno na minha vida? Tudo aquilo que você não consegue romper, tudo aquilo que você não consegue vencer, que te domina, que te escraviza, é um jugo maligno. Isso podem ser pecados, se você não consegue vencer. Isso podem ser preocupações excessivas. Porque o Senhor Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se o servo do Senhor está desanimado, ele não está tendo bom ânimo, ele não está crendo que o seu Senhor já venceu o mundo por ele. Então, quando as preocupações são excessivas, enquanto a palavra de Deus nos diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma, antes disso a gente tem que fazer conhecido diante de Deus, em orações, súplicas e ações de graça. Ou seja, quando você pede, você já glorifica pela vitória e recebe no nome do Senhor. Então, não é para a gente andar ansioso, nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor. Então, se você está andando ansioso por causa dos seus problemas, porque você não tem o dinheiro para as contas, porque você está com a luta no âmbito familiar, está com luta de enfermidade, seja lá o que for, você tem um jugo maligno sobre as suas costas. Isso vai ser despedaçado hoje em nome de Jesus, porque aquele que o Filho libertar verdadeiramente será livre. O Senhor nos chamou para andarmos na liberdade que só Cristo dá. E se Satanás está colocando cargas nos nossos ombros, é porque nós estamos permitindo. O Senhor já nos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. E o que a palavra nos garante? Nada nos causará dano algum. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que nós precisamos é nos apropriarmos das palavras de Deus, da palavra de Deus, nos apropriarmos das promessas contidas nesta palavra e nos posicionarmos como servos fiéis, servos tementes ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos entender agora qual é o período, historicamente falando, em que esta palavra se refere. Era um período de disciplina de Deus para Israel. Israel havia pecado, havia se distanciado do Senhor. E o Senhor, como eu disse anteriormente, o diabo não faz nada na vida de um servo sem a permissão do Senhor. Só que foi o próprio Deus quem levantou o povo da Síria para vir contra Israel. Foi permissão do Senhor. E isso está provado lá em 2 Reis 18:25. O próprio rei da Síria, quando ele manda os seus mensageiros, ele diz: o Senhor é que me deu, que me enviou contra esta terra para destruí-la. Olha isso. O ímpio falando que foi o próprio Senhor que se revelou a ele para que destruísse o povo dele. Por quê? Por desobediência, porque virou as costas para o Senhor. A gente vê tantas desgraças neste mundo e as palavras, as pessoas, aí o ímpio fica dizendo: nossa, onde é que está Deus? Cadê esse Deus que você serve, que ele permite essas coisas? E eu digo, meus irmãos, é muito simples, é muito simples. Eu ensino isso para as crianças na escola dominical, eles já aprenderam também. Falo: olha, a mão de Deus está aqui, poderosa para abençoar. Cabe a nós nos colocarmos debaixo dela, porque o mundo jaz no maligno. Jazer é descansar. O mundo está lá descansado nos braços de Satanás. Então, quando você sai da poderosa mão de Deus, aquele que anda rugindo, bramando como um leão, porque ele só brama como um leão, ele não é leão. Leão é nosso Senhor, que é o leão da tribo de Judá. Louvado seja Deus. Esse veio para roubar, matar e destruir. E quando é que nós estamos guardados? Quando nós nos colocamos debaixo da poderosa mão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor havia permitido, o Senhor disse que usaria a Síria como vara de correção para o povo dele. E quando Deus te disciplina, nos disciplina, não é para matar não é para morte não, é para correção, é para trazer de volta, é para colocar de volta no centro da vontade dele. Por isso eu aprendi uma coisa desde a minha conversão. Eu falo para o Senhor: Senhor, me ensina quais são as áreas da minha vida pela qual Satanás tem tomado base contra mim, para que eu possa corrigir, para que eu possa tirar da minha vida, para que eu possa tapar as brechas, para que eu não sofra, para que eu passe
legalista, tanto para o bem quanto para o mal. Deus trabalha com leis e Satanás também. E é por isso que nós temos que cumprir toda a palavra de Deus. Porque quando há quebra de um princípio bíblico, isso já dá legalidade para Satanás. É por isso que nós somos chamados para andar em retidão, em santificação. Sede santos como eu sou santo, louvado seja o nome do nosso Deus. Nós não podemos andar de qualquer jeito, de jeito nenhum. O tempo inteiro nós somos observados. O mundo espiritual está de olho nas nossas vidas. Não dá para ser crente 007. Na igreja uma vez passa. Você parece outra pessoa, né? Aí ele falou assim, para melhor ou pior, mas você é outra pessoa. Mas se a bateria acabar, a gravação não vai ter salvo. Faz mal aí, quando a bateria acabar, então ele vai apagar. Que Deus é maravilhoso e cuida de nós, né? Nos coloca para andarmos em novidade de vida, louvado seja o nome do Senhor. Então tudo isso havia acontecido, né? A Síria havia invadido já 46 cidades de Judá. E nessa época o rei Ezequias, ele reinava ali e ele estava em Jerusalém. E eles tinham empobrecido tanto, porque no primeiro momento ele se desesperou com aquela invasão e ele tirou os tesouros da casa de Deus e mandou que se enviasse para pagar os tributos. Chegou a cortar ouro até na porta do templo para pagamento de tributos. Então o povo realmente estava empobrecendo. No entanto, o que ele faz no meio disso tudo? Olha as estratégias que o Senhor deu para um servo fiel. Ezequias sempre foi um servo fiel ao Senhor. A primeira estratégia que Deus deu para ele foi altar, restauração do altar. E Deus quer tratar isso conosco nesta tarde. Como é que está teu altar, meu irmão? Está descendo fogo? Deus tem se manifestado no teu altar? Quando você dobra os teus joelhos, o Senhor tem te visitado, a presença tem quebrantado a tua vida? Se não tem, está faltando fogo. E o fogo falta quando o altar não está restaurado. Nessa tarde o Senhor nos chamou para restaurarmos o nosso altar. Vocês se lembram Elias lá dos profetas de Baal? Antes que fogo descesse, antes que Deus se manifestasse, a primeira coisa que ele falou, vamos restaurar o altar. Porque em altar quebrado, altar rachado, altar trincado, não tem fogo. Nós precisamos desse renovo do Senhor todos os dias das nossas vidas. Nós temos que priorizar a presença do Senhor Deus, Espírito Santo. Tem gente que já acorda atrasado, que vive atrasado, que não tem tempo do Senhor. Aí vai fazer aquela oração, ai Pai, abençoa essa minha listinha, me deita e dorme. Meu Deus, não pode. O Senhor quer de nós as primícias. É as primeiras horinhas do nosso dia. Outra coisa que eu ensinei para as crianças, e hoje uma avó deu testemunho lá no culto de consagração de manhã, que eu falei para eles, não dê bom dia para o pai nem para a mãe, você antes dá para o Espírito Santo. E a avó ontem foi falar com ele, bom dia, ele falou, vó, você já deu bom dia para o Espírito Santo? Ela se envergonhou, ajoelhou ali mesmo, eu estava com ele. Eles aprendem rápido, louvado seja o Senhor. E é isso, primeiro é bom dia, Espírito Santo, depois é bom dia para qualquer outro. Ah, irmã, eu não tenho tempo de orar de manhã, porque eu acordo e eu tenho que trabalhar. Acorde mais cedo. Sai um pouquinho mais cedo da cama e priorize o Senhor. Quanto mais Deus tiver de você, mais você terá dele. O nosso problema é que a gente só quer sacar. Para você sacar, você tem que ter crédito na conta, porque senão não tem o que sacar. Você quer sacar? Deposite em oração, em madrugada, em jejum, em leitura da palavra, em meditação da palavra. Como é que você só quer ficar? Eu quero, me dá. Deus não é caixa eletrônico, meus irmãos. Ele é um Pai de amor, de misericórdia, que já fez tudo por nós. Ele já nos abençoou, está no passado, já está tudo pronto. Tudo que nós precisamos, Efésios nos diz, já está estabelecido para nós nas regiões celestiais. Então, quando você está com fome, você está na tua casa, você abre a porta da geladeira, você vai pedir para alguém para pegar o que está lá dentro? Não vai. Você vai pedir para alguém para sentar no seu sofá? Não vai, é teu. Deus já te deu tudo o que você precisa. Já está estabelecido nas regiões celestiais. Conserte o altar. E aí você pode requerer que
toda aquela sorte de Deus está sendo retida, seja liberada, para que o nome do Senhor possa ser glorificado na tua vida. Então vamos restaurar o altar, que nessa tarde a gente faça um novo concerto. Sonda-me, ó Deus, vê se eu fui em algum caminho mau, me guia pelo caminho eterno, que nós possamos dar liberdade para o Espírito Santo tirar de nós tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor. Gente, não adianta vir para a igreja. Eu conheço crentes que batem no peito e falam: eu estou há 30 anos na igreja. E eu olhava e eu pensava: meu Deus, eu não quero ter tempo de igreja, eu quero ter tempo de presença. Porque o que traz transformação é presença. Aí você vê ali o novo convertido já está voando na presença do Senhor. Por quê? Porque ele tem presença. E não é a presença no culto. Lembra quando a gente era criança e ia para a escola? Fabiana, presente. Não é isso. Você pode entrar e sair do culto do mesmo jeito, sem nenhuma transformação, se você não for alcançado pela presença. O que traz transformação, o que traz libertação, o que traz regeneração, o que traz restauração de altar é a presença gloriosa do Senhor Deus, Espírito Santo. Essa sim regenera as nossas vidas, porque ela nos constrange a sermos melhores a cada dia, a procurarmos viver uma vida de pureza, sermos servos segundo o coração de Deus, para fazer tão somente a vontade do Senhor. É ela que nos leva a dizer: Senhor, eu pego meu livre-arbítrio, meu Senhor, e abro mão dele, e dou ao Senhor total autoridade sobre a minha vida, para que nada mais seja o que eu quero, que eu penso que eu sou, mas tudo seja dele, por ele, para ele, na minha vida. Que a minha vida, minha casa, minha família, meus negócios, tudo seja pela glória do Senhor. Não. Então, meus irmãos, Já mostrou que está 10%. de qualquer jeito, quando daqui a pouco ela vivemos acaba. neste Ora aí, mundo. Cristina, Agora nós temos um acrescentar, Senhor, porque- e quem tem Ora, foi Senhor é servo, e o servo não faz a vontade dele, então somente faz a vontade do seu Senhor. Por isso que Cristo disse: se quiseres, porque é opcional, negue-se a si mesmo. Então deixa o eu querer, a vontade, eu sou, eu penso, deixa. Pegue a sua cruz a cada dia, diz a palavra, e siga-me. É fácil? Não é. Entendeu? Mas não é tão complicado. Sabe por quê? Porque morto não tem vontade. E se não vivo mais eu, e Cristo vive em mim, não é da boca para fora, então o meu eu está morto. Então ele não quer mais nada, porque ele já morreu. E se Cristo vive em mim, a minha vontade vai ser para o meu Senhor. E ele vai ser verdadeiramente Senhor da minha vida. E quando eu chegar neste ponto, o altar está restaurado. Louvado seja Deus. É isso que nós precisamos. Então, primeira estratégia de Deus para Ezequias: restauração do altar. Louvado seja o nosso Senhor. Eu falei que eles tinham empobrecido. Não tinha mais ouro, mas tinha adoração. Não tinha mais prata, mas tinha presença. Não tinha mais riquezas, mas tinha joelho no chão. E quando tem isso, vem a restauração, vem a restituição. Louvado seja Deus. Meus irmãos, quando a coisa aperta, a primeira coisa que passa na cabeça: eu vou desistir, eu vou tornar atrás porque está muito difícil, isso aqui não é para mim, não. Mas não é essa a solução, não. A solução é restauração. Acerta o altar, restaura, porque vai vir a provisão do Senhor, vai vir a providência. O Senhor é fiel, Deus é fiel. Ele não nos prova além daquilo que nós podemos suportar, não. Aguente firme. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós percebemos o seguinte: tem altares que já não tem mais fogo, né? Só dá aquela fumacinha. E o que a fumaça faz? A fumaça só incomoda, só traz irritação para os olhos, só traz mau cheiro. E nós fomos chamados para exalar o bom perfume de Cristo. Então não dá para ter fumacinha, não. Tem que ter fogo puro descendo dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda estratégia que o Senhor deu para o rei Ezequias foi tampar as fontes
gloriosa. Do lado de fora de Jerusalém haviam fontes das águas. E o rei disse o seguinte, falou: nós vamos tampar todas essas fontes aí, porque os nossos inimigos não vão se beneficiar do nosso esforço, do nosso trabalho, daquilo que nós fizemos. Então tampe as fontes das águas na tua vida, não permitindo acesso a Satanás e seus demônios. Não deixa ele se alimentar daquilo que Deus te deu, daquilo que você cavou, daquilo que você buscou, daquilo que você construiu. Não deixe. E no primeiro momento as coisas de Deus parecem loucura. Porque como assim vai tampar as fontes? Vai todo mundo morrer de sede. Como assim? Deus dá estratégias ao seu povo. Onde há um remanescente fiel, Deus dá estratégias. 46 cidades de Judá tomadas, Jerusalém estava intacta por causa de um rei temente ao Senhor, que estava buscando de Deus a restauração, que estava recebendo de Deus toda a estratégia necessária para vencer aquela guerra, que humanamente era impossível, porque o exército da Síria era infinitamente superior. Mas o nosso Deus é um Deus de milagres, que dá estratégias ao seu povo. Meus irmãos, vocês sabem qual foi a terceira estratégia que o Senhor deu? Cavar túneis. Naquele tempo, depois os irmãos colocam aqui no Google, no YouTube, que coisa gloriosa, vocês não vão acreditar. Vocês vão falar, só podia ser de Deus naquela época. Mais de 700 anos antes de Cristo, escreve lá, túnel de Ezequias. É inacreditável o túnel que foi cavado. Olha a inteligência que o Senhor deu para este homem. Ele mandou tapar as fontes para que o inimigo não tomasse das águas. E aí ele cava túneis subterrâneos para que aquelas fontes trouxessem água para dentro de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor, sem tecnologia nenhuma. Na marretinha consegui fazer isso. E detalhe, eles tinham um prazo para fazer isso, porque os inimigos estavam vindo. E aí eles começaram a cavar o túnel de dois lados, e de forma sobrenatural, hoje tem tecnologia para isso, mas na época não tinha. Cavando um de cada lado, eles conseguiram se encontrar e unir ali. Louvado seja o nome do Senhor. É estratégia de Deus, é glorioso demais, humanamente é impossível. Então não importa a situação que você está vivendo, se humanamente é impossível, é dessas que Deus gosta. Faça a prova do teu Deus. Deus é vivo e Ele ama. Eu falo que Deus ama esses malucos aqui, ó, que nem a gente que ama fazer prova do Senhor. Eu amo fazer prova do Senhor, e o Senhor tem honrado tudo que eu tenho falado para a glória dele, porque eu falo, Pai, eu fiz prova do Senhor, está no teu nome, todo mundo sabe que eu te sirvo, e Deus vai lá e Deus confirma e Deus honra, porque Ele quer que o nome dele seja glorificado. Creia no teu Deus, faça votos com o Senhor, veja a fidelidade do teu Deus. Você vai começar no pouco, você vai ver a resposta, a tua fé vai aumentando, e você vai buscando cada vez mais, e você vai propondo coisas mais grandiosas para o Senhor, e Ele vai se agradar de manifestar o poder dele na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos chamou para andarmos em vitória. Jesus nos prometeu vida eterna no porvir e vida abundante aqui, 100 vezes mais nesta vida. É vida plena, é vida abundante, é caminhar em vitória, meus irmãos. Nós temos que restaurar o altar, nós temos que ter estratégias de Deus para que a gente consiga andar em vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E aí quem pensou isso? Ai, cavou o túnel é pequenininho, será que havia o suprimento necessário? Pois o Senhor manda dizer essa tarde, está pouquinho, mas é suficiente, porque vai vir provisão de Deus para a sua vida, de onde você nem imagina. Quem está olhando lá de fora está pensando, como assim que está sobrevivendo? Tão pouquinho que está indo por esse túnel, mas vai sobreviver sim, porque o Senhor vai sustentar, o Senhor é quem garante. Louvado seja Deus. Nós temos que viver por fé e não por vista. O Senhor, Ele caminha olhando para o alto, que é de onde vem o socorro. Louvado seja Deus. Então vai ter vitória sim, vai dar sim, porque Deus está nisso e Ele garante. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta estratégia que o Senhor deu para o rei Ezequias, tapar as brechas. Ele falou, vamos tapar todas as
brechas deste muro, porque não adianta fechar a porta para o inimigo se tem um monte de brecha, um monte de concessãozinha pequenininha. Como disse o irmão, não tem pecadinho, porque as raposinhas destroem o muro. As raposinhas são aquelas concessões pequenininhas, elas vêm e destroem todo o muro, elas destroem a via, meus irmãos. Nós não podemos. É crente 24 horas, é obreiro aprovado, que não tem o que se envergonhar. O nome do Senhor tem que ser glorificado nas nossas vidas todos os dias. Louvado seja Deus. E aí eu pergunto, como é que está teu muro, meu irmão? Como é que está o teu muro? Vai precisar vir disciplina de Deus na tua vida? Vai precisar? Todas as vezes que a coisa aperta na minha vida, eu corro para os pés do Senhor e eu pergunto, Deus, é má colheita, fruto de más plantações, ou é prova? E se for prova, eu vou glorificar o nome do Senhor já e vou passar sorrindo, louvado seja Deus. Agora, se é má colheita, nós temos que mudar a plantação hoje. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem plantar, ele vai semear. Eu dou assistência do povo que chega na presença do Senhor e a gente vê essas pessoas tendo fruto das más colheitas. É triste, meus irmãos, é muito triste. Os lares em desajuste, filhos desonrando os pais, todo tipo de dificuldade financeira, de enfermidades, tudo isso decorrente de más plantações. Mas eu digo, glorifique o nome do Senhor, porque a partir de hoje você vai saber plantar bem, e essa colheita boa, bendita, virá para a glória de Deus. Então nós temos que perguntar ao Senhor, que tipo de sementes que eu tenho plantado, meu Senhor? Eu tenho plantado sementes para a tua glória, eu tenho plantado sementes que gerarão bons frutos na minha vida, para que eu possa andar glorificando o teu nome por onde quer que eu esteja, tapar as brechas. Vamos perguntar para o Senhor, para nos mostrar como é que está no nosso muro, se tem posição na nossa vida pela qual Satanás toma, se tem base na nossa vida pela qual Satanás toma posição contra nós. É isso que a brecha causa. Legalidade, para ele entrar, roubar, matar e destruir. E aí nós lemos, né? Só que nós temos que entender também que toda vez que o Senhor entra com a disciplina, junto com a disciplina vem a promessa. Então quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, Deus veio com a promessa. Vai ser por um prazo, 70 anos e pronto, acabou. Então sempre com a disciplina vem a promessa. Então nós estamos sendo disciplinados, louve o nome do Senhor. Se nós estamos sendo disciplinados, é fruto de más plantações. Está vindo a má colheita, mas a partir de hoje, nós nos acertarmos, nós restaurarmos o altar e começarmos a plantar sementes benditas, a colheita vai ser maravilhosa daqui por diante. Louvado seja Deus. E aí, essa palavra que nós lemos, naquele dia, que dia é esse? É hoje, porque hoje o Senhor Deus Espírito Santo vai derramar essa unção que vai despedaçar todo jugo maligno. Porque se você entrou enfermo neste lugar, você vai sair curado, seja enfermidade física, espiritual, emocional, seja feridas da alma. Essa unção despedaça todo jugo e ela traz restauração, ela traz regeneração, ela traz poder para andarmos em vitória. Louvado seja o nome do Senhor. O significado de unção nessa tradução se traduz como gordura, fortalecimento, é aquilo que vem do alto, que vem do Senhor. De nós mesmos nós nada temos, nós nada somos, sem o Senhor nós nada podemos fazer, mas revestidos no Senhor e na força do seu poder, não tem inferno que nos pare. Louvado seja o nome do Senhor. Um servo cheio de unção, ele é uma bomba atômica nas mãos do Senhor contra o inferno. Louvado seja Deus. É por isso que o Senhor quer nos revestir dessa unção dos altos céus. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Então, como que eu vou saber se eu tenho jugo na minha vida? Você tem vivido 100 vezes mais aqui nessa terra, a vida abundante que é em Cristo? Por que não? Pergunte ao Senhor, Senhor, por que eu não tenho vivido essa vida abundante? Porque se Jesus prometeu, Ele é fiel e poderoso para cumprir. Se eu não tenho dado em vitória, qual o motivo? Aí eu tenho que saber
Se é má plantação, eu mudo hoje a colheita. Se o altar está quebrado, vamos restaurar, vamos tapar as brechas do muro e vamos invocar a presença e aguardar fogo descendo do céu, consumindo todo o mal, despedaçando todo o jugo por essa unção gloriosa. E para encerrar, meus irmãos, os irmãos sabem que quando o Senhor Jesus se apresentou no templo, ele foi ler uma passagem da palavra e ele leu no livro do profeta Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o Espírito Santo do Senhor que ungiu a Jesus, ungiu as nossas vidas. Quando você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse Espírito de poder que ressuscitou Jesus dos mortos, ele passa a habitar em nossas vidas. E aí eu te pergunto, como é que você tem caminhado em derrota, se você tem um espírito de poder dentro de você, um espírito de vida, espírito que ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto? Você tem medo de Satanás por quê? Se dentro de você habita o maior. Eu vi uma vez uma criança que ela expulsou o demônio de uma senhorinha ali que tinha incorporado um demônio nela, e essa criança expulsou. E ela era de uma igreja muito tradicional. E aí o diácono da igreja pulou apavorado na frente da criança e falou: não faça isso, é perigoso. A criança de 11 anos de idade virou para ele e falou: perigoso é o Espírito Santo de Deus, esse sim é perigoso. O nosso Deus é terrível em poder, nós não temos que ter medo de Satanás. O que Tiago 4,7 fala? Sujeitai-vos a Deus, viva a palavra, não quebre princípio bíblico. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. Resistência fala de combate. Você tem que combater sim, porque a palavra diz que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, mas sim, quer dizer, tem uma luta. Pare de ignorar essa luta, senão você não vai andar em vitória nunca. Tem uma luta sim. Então nós temos que sujeitar a Deus, obediência e santidade, resistir ao diabo, combater. O que vai acontecer? Ele vai fugir de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando os demônios veem um servo que está posicionado, que está numa vida de pureza e santidade, e que tem patente no mundo espiritual, eles comem, meus irmãos. Sabe para que Deus quer nos ungir? Para nós manifestarmos o reino dele aqui nesta terra. Domingo eu ia saindo lá da nossa igreja, a gente estava fechando a igreja e parou na porta da igreja um moço completamente demoniado, drogado, todo sujo, situação de morador de rua. E o Espírito me impeliu, me deu uma compaixão tão grande por aquela alma, e eu cheguei perto, olhei para ele e eu falei: